as redes sociais. Qual é o tamanho desse aquário? Porque lá existem pessoas do mundo todo. Então essa comparação que você faz dentro da sua família, dentro da aula de natação que você vai nas redes sociais, é com o mundo inteiro. E pior que isso, nas redes sociais você se compara com o melhor em cada coisa do seu interesse. Oi, tudo bem? Eu sou a Pietra Veronique. O vídeo de hoje, apesar de longo, tá muito legal, então deixa aí enquanto você estiver fazendo alguma coisa, você vai ouvindo, ou então pega um papel e caneta que vai ter muita coisa para anotar. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a comparação social como um parâmetro para avaliar experiências, como isso pode nos afetar o nosso dia a dia, aquários sociais e o que isso tudo tem a ver com as redes sociais. Então, basicamente, o vídeo vai ser sobre comparação e as redes sociais. O vídeo tá muito legal, mas eu vou pedir para que vocês não esqueçam de deixar o like e os comentários e se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Isso ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Eu vou usar como base ideias desse livro aqui, Paradox of Choice, do Barry Schwartz, o paradoxo da escolha. Eu vou deixar linkado aqui no link da descrição para se alguém se interessar em comprar para ler. É muito bom. Isso é só tipo uma pitadinha do que ele fala no livro. Então vamos lá. Nesse livro ele fala sobre como ter tantas escolhas não nos trouxe mais liberdade em certo aspecto, mas também nos trouxe muito mais estresse, paralisia diante das decisões e tá sobrecarregando o sistema do nosso cérebro de escolhas, que acontece lá no córtex pré-frontal. Então, vamos começar com comparação. A comparação é essencial para a gente fazer as escolhas da nossa vida. Ah, eu quero uma escova de dente laranja ou azul. Azul combina mais com o meu banheiro. Sei lá. E aí você vê os pontos de cada coisa e toma as suas decisões, certo? E essas comparações, a gente faz comparação entre o quê? Entre o que a gente imagina, assim, eu vou comprar uma diária de hotel. Eu imagino uma coisa, chegando lá é diferente, é pior. E aí eu vou ficar muito frustrado, porque comparando com o que eu imaginei antes, não foi tão bom assim. Ou é o mesmo hotel, só que eu nem pensei como seria e eu só vou pro hotel. E aí eu vejo coisas muito legais e eu fico satisfeita com isso. É o mesmo hotel, só que como eu não imaginei um hotel perfeito antes na minha cabeça, não teve essa comparação, então eu fiquei mais satisfeito com isso. Dá para usar vários exemplos diferentes, pro bom e pro ruim, mas o segundo aspecto que a gente compara na questão de comparação são as coisas que a gente já experimentou antes. Então, por exemplo, se eu fui no melhor restaurante de comida japonesa e aí depois eu vou no restaurante japonês aqui da esquina, eu inevitavelmente vou comparar e vou saber que aquilo não está tão bom, porque eu já provei do melhor. E a última coisa é que a gente se compara de acordo com a experiência que os outros já tiveram. E muitas vezes, quando a gente começa a falar sobre comparação, a gente já pensa nesse lado negativo sabe, essa coisa tóxica de ficar se comparando, ou ter inveja do outro, ou se sentir muito mal porque o outro tá melhor de vida, o outro tem um carro melhor, estuda em uma faculdade melhor, mas a gente esquece de falar do lado positivo que a comparação tem, porque ela existe. Somos seres sociais, nascemos assim, Deus nos fez para ajudarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros. A comparação a gente não pode evitar, porque com base nela que a gente avalia o mundo ao nosso redor e faz as nossas escolhas. Então vamos lá, o lado bom. Conselhos. A gente só pede conselho de quem tem uma vida diferente da nossa ou quem tá em um patamar mais alto dentro do aspecto que a gente está analisando. Como assim? Por exemplo, primeira vez que eu namoro, que eu entro em um relacionamento e eu não faço ideia do que fazer agora. Eu vou lá e converso com a minha mãe. E aí ela sabe mais desse assunto. Então
e eu comparei a minha experiência com a experiência dela, eu vi que ela sabe mais, então ela pode me ajudar. O contrário disso também é real. Se você está em uma aula de matemática, você percebe que a sua amiga está indo muito pior que todo mundo. Todo mundo conseguiu fazer a lista de exercícios e ela não. Isso é uma comparação. E você vai lá e ajuda essa amiga. A gente precisa dessa comparação, inclusive para fazer outras escolhas. Por exemplo, eu quero comprar um sofá branco para a sala. Eu amo branco, é a minha cor favorita. Só que aí eu vejo que muita gente tá falando que ter sofá branco é muito ruim, porque suja muito. E eu tenho um cachorrinho. Então, analisando a experiência das outras pessoas, é melhor eu não comprar um sofá branco. E, além disso, a avaliação racional da realidade. Nesse exemplo do sofá, eu deixei de lado o que eu sentia, que é o amor pelo sofá branco, o amor pela cor branca, essa minha vontade, e fiz uma avaliação racional. Nossa, mas a maioria das pessoas que pegam o sofá branco não gostaram. Então, a gente busca esses padrões do que deu certo, do que deu errado, pra gente construir a nossa vida da melhor forma. O lado ruim é o que a gente fala bastante já, né? A inveja. A inveja destrói relacionamentos e nos causa muito estresse, tristeza, estraga relações sociais e prejudica conexões. E a inveja pode nos distrair das nossas próprias conquistas e da nossa própria evolução. Quando a gente fica pensando no que a gente poderia ter e não tem, no que o outro tem e no que o outro conseguiu, e a gente ainda não está nesse nível de evolução de alguma habilidade ou de conseguir alguma coisa, a gente esquece de agradecer pelo que a gente tem, de ver realmente se a gente está melhorando em alguma coisa, porque a gente não queria só melhorar, a gente queria ser o melhor. E depois eu vou falar de novo da gratidão, mas é uma coisa bem clichê, mas realmente, viram? Nesse livro aqui, eles fizeram uma pesquisa e pessoas mais felizes, mais gratas, tendem a se comparar menos. Então, vivem com esse peso da comparação, elas não têm tanto quanto pessoas que infelizes. Então, acho que é uma via de mão dupla. Ser mais grato te faz se comparar menos, e se comparar menos te faz ser mais grato. E essa comparação, é claro que a gente só faz com quem tá na nossa visão, com quem a gente convive, com quem a gente vê as coisas dessa pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa faz aula de natação, ela é a pior da turma, então ela se sente mal porque ela treina tanto, e só que ela treina tanto, mas o melhor da turma também treina muito. Então ela nunca consegue acompanhar esse ritmo e ela se sente inferior com a conquista das outras pessoas. Só que aí ela foi lá no fim de semana na casa da família, na chácara da família, estava lá na piscina e todo mundo ficou impressionado com as habilidades dela de natação na piscina. E ela se sentiu bem com as habilidades dela. Nossa, ninguém aqui consegue fazer igual eu faço. E ela se sente bem por isso. Só que ela não melhorou desde a aula de sexta-feira até o final de semana que ela foi na piscina. Só que a diferença é a comparação. Antes ela estava se comparando com pessoas melhores do que ela e na família com pessoas piores do que ela. São dois núcleos de pessoas diferentes. E aí que entra o conceito de aquário. A gente faz comparações com dentro dos nossos aquários, dos aquários que a gente está inserido. Tipo, a aula de natação é um aquário, ela vai se comparar. Pior que parece que é tipo aquário porque ela tá lá nadando, mas não. Na família também é um aquário. São pessoas, são peixinhos diferentes e ela se sente o peixe maior dentro da questão da natação, porque ela tá sendo melhor. Então, a comparação sempre acontece com os peixes do mesmo aquário. Se você faz aula de dança, você se compara com pessoas que dançam bem, com pessoas que dançam mal também. Você faz essa comparação dentro do seu núcleozinho ali. E quem não entende de dança vai achar que você dança tanto quanto qualquer um, que assim não vai ver muita diferença, não sabe a dificuldade que é de conseguir cada passo. Ou tem aqueles passos que parecem difíceis e são fáceis e as pessoas ficam tipo, uau,
Tipo, espacate. A pessoa faz uma pirueta tripla, que é mó difícil, a pessoa, legal. A pessoa faz espacate, uau! Parabéns! Sendo que espacate é bem mais fácil de conseguir, geralmente. Enfim, a comparação acontece dentro do próprio aquário. Só que as redes sociais, qual é o tamanho desse aquário? Porque lá existem pessoas do mundo todo. Então essa comparação que você faz dentro da sua família, dentro da aula de natação que você vai nas redes sociais, é com o mundo inteiro. E pior que isso, nas redes sociais você se compara com o melhor em cada coisa do seu interesse. Por exemplo, se você é essa pessoa que faz aula de balé, faz aula de natação, ama matemática e queria estudar na França, o que vai aparecer lá no Instagram para você olhar? A melhor bailarina, o carinha que estudou com você no 5º ano, que é o gênio da matemática, que agora é engenheiro, professor da Universidade Federal de não sei onde, uma menina que tá estudando na faculdade lá fora que você queria, entendeu? Então vão ser pessoas que vão ser conquistas que você quer ter e você é todo mundo que tem o melhor dentro das áreas que você quer. Só que a gente não vai ter tudo. Aquela bailarina não vai conseguir entrar na universidade do outro lá, provavelmente. Então a gente nunca vai ter tudo. E a gente quer, é impressionante, né? A gente quer ser tão bom em dança quanto aquela bailarina, quer ser tão bom academicamente quanto aquele, quer ser tão bom em matemática quanto aquele outro, e tão bom em natação quanto o outro. E não dá pra ter tudo, sabe? Então, em todos os aspectos da vida, você vai ficar se comparando e se sentindo insuficiente. Isso causa muito estresse. E principalmente se você já sabe que tem esse problema de se diminuir e ficar triste com as conquistas dos outros ou sentir inveja, corta as redes sociais, sabe? Tira aos poucos, porque isso tá te fazendo mal. Então, se você sabe que tem essa tendência, falando com os cristãos agora, se você sabe que isso te faz pecar, tira da sua vida, sabe? E eu sei que falar é fácil, né? Mas pesquisa mais sobre isso. Se você já tá aqui no vídeo, é um bom sinal que você quer aprender mais sobre redes sociais e tá de uma certa forma com medo do que elas podem causar. Então, isso é importante, entender por que elas fazem tão mal para você conseguir ter esse hábito de tentar tirar ela aos poucos. Então pesquisa mais, vai a fundo nisso de como, se você é muito viciado ou não tá conseguindo tirar, peça ajuda. E dentro da questão da comparação social, né, quanto mais opção a gente tem, mais a gente tende a desistir da... Por exemplo, no livro também falam de uma loja. Ela colocou opção 1 ou opção 2. Aí, de geleia. A pessoa foi lá e provou as duas, gostoso, tal, não sei o que, comprou uma lá. Já em outra loja colocaram, tipo, muitas, não lembro o número exato, mas 60 opções de geleia. A pessoa fica comparando uma com a outra e tem duas geleias que era aquele do outro experimento. Só que para elas não, essas duas já não estão mais tão boas, nenhuma tá tão boa, porque uma falta o doce, uma falta o gostinho do morango, outra falta... Então, sempre comparando, a gente vai ver o que o outro não tem, o que... Se você comprar essa geleia, você vai estar perdendo o que a outra podia oferecer. E aí você fica insatisfeito com qualquer escolha que você fizer. Ou, pior ainda, você nem faz a escolha. Porque tem tanta opção e você não sabe o que quer e você já não acha que vale tanto mais a pena e você não compra. Então, uma estratégia que eles usam no mercado é não colocar tantas opções assim, porque senão a pessoa se sobrecarrega mentalmente tentando escolher alguma coisa e no final desiste de comprar. E quando a gente vai fazer uma escolha da nossa vida que tem muitas opções, por exemplo, vou botar um azulejo aqui na parede da cozinha. Aqui não é a cozinha, mas é um exemplo. Na parede da cozinha. E aí você não sabe qual colocar, porque tem o da cerejinha, tem um branco, só branco, tem um da maçãzinha que é muito lindo. Aí você não sabe qual comprar. Aí você se cansa de pensar qual, e aí você vai ver lá no Instagram, no Pinterest, sei lá, o que tá na moda, o que mais estão colocando socialmente.
Se não for uma boa escolha, pelo menos é uma boa escolha social, entendeu? E isso é meio perigoso, a gente deixa de lado pensar o que realmente é bom pra gente, o que a gente gosta, e vai na convenção social. É interessante também que, por exemplo, você vai escolher um filme com seus amigos e você é responsável pela escolha do filme. E aí, se o filme for ruim, além de você ficar triste porque, né, perdeu seu tempo lá, filme ruim, você vai ficar muito agoniado e triste porque foi você que escolheu. Ai, se eu tivesse pego aquele outro que eu quase peguei, ia ser muito melhor. Diferente de se fosse uma outra pessoa escolhendo o filme. Que você até podia ficar triste porque o filme é ruim, mas você não ia ficar tanto porque não foi a sua escolha. Assim, a responsabilidade não tá sobre você. Então, muitas vezes a gente usa essa comparação social pra gente não ter que escolher por nós mesmos. A gente vai na escolha do outro porque o peso da consciência, o peso da responsabilidade não cai sobre nós dentro de cada uma das nossas escolhas. E nas redes sociais, a gente sabe que só aparece a maioria, a grande maioria, é a parte boa das pessoas. É o que elas têm de melhor, são as habilidades que elas mais têm, é a foto mais bonita das 300 que ela tirou e tá lá na galeria. Então, é muito perigoso a gente ficar vendo em cada área da nossa vida, a bailarina que aparece lá, o cara da natação, da matemática e da que mais eu falei? Não lembro mais. A gente se comparar dentro de cada área da nossa vida, só com o melhor em cada área, não faz sentido, sabe? Não é saudável, não é assim que acontece no mundo real. E é muito estranho, né? Como o ser humano gosta de status e de estar em uma posição social. Por exemplo, na escola, a gente gosta de manter notas altas. Bom, várias pessoas gostam, mesmo sem interesse nas matérias. A gente quer um trabalho melhor, mesmo já tendo um salário que satisfaz as nossas necessidades e tá bom ali pra gente. Isso é muito perigoso também, querer sempre o melhor até socialmente, em vez da gente olhar para o que é bom o suficiente, que nos faz bem e sem precisar se comparar com a realidade de outros. Então, diante de tudo isso, o que a gente faz? O que a gente pode fazer? Eu vou falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dicas para você usar, para você tentar se comparar menos e ter uma vida mais feliz e com mais satisfação, percebendo a sua evolução, ser grato pelo que você tem, pela sua história de vida, não ficar se comparando com outras realidades, muitas vezes inalcançáveis e dentro de cada um dos seus aquários e principalmente dentro das redes sociais. Vamos lá. Primeiro, se pergunte: há motivo de ameaça real se eu não conseguir conquistar aquilo que eu quero ou ter aquela habilidade como eu quero? Como assim? Por exemplo, eu quero tirar nota boa nessa matéria, porque se eu não tirar nota boa, eu vou ficar de recuperação? Ou só porque estão duvidando que eu vou conseguir? Ou só porque eu me valorizo mais quando eu tiro notas boas, entendeu? Então, é uma ameaça real se eu for mal nessa prova? Ou é só uma coisa de convenção social? Às vezes a gente coloca um estresse a mais em uma decisão porque a gente colocou uma importância que essa decisão não tem, sabe? Tipo, de qualquer jeito você tem que tentar alcançar os seus objetivos, mas se eles não forem cumpridos, pensa se isso é realmente um desastre ou se é só, tipo, tá, não aconteceu como eu queria. Eu não me senti muito confortável com como se deu essa situação. Se você tá lá na aula de natação, você quer conseguir as suas habilidades para ser o melhor, só para ser o melhor, por quê? Por que você quer ser o melhor? Isso vai te dar uma bolsa ou isso só vai te dar uma satisfaçãozinha social? A gente se estressa muito por questões que não valem a pena, sabe? Segunda coisa, reduzir o uso das redes sociais. Você já tá começando bem vendo porque elas fazem mal e uma das questões, né, de por que elas fazem mal, se convença disso, faça
reflexões em cima disso e realmente busque soluções práticas para como tirar tempo de redes sociais da sua vida. Eu vou falar algumas dicas aqui, mas o vídeo não é sobre isso, então eu te incentivo a pesquisar mais sobre o assunto, mas deixar o celular em preto e branco para não ser tão prazeroso assim, limitar tempo de tela nas configurações, limitar o horário. Depois de um certo período da noite você não pode mais entrar, prejudica muito o sono, galera. E várias outras coisas que você pode colocar aí, né? Terceira coisa, escolha aquários saudáveis. O que seriam aquários saudáveis? Onde a comparação é uma coisa saudável. Onde te aconselham, onde você aconselha outras pessoas, onde as outras pessoas te incentivem a evoluir e tal, te acolhem, reconhecem o que você já fez, o que você já é por ser, não por fazer alguma coisa ou ter alguma coisa. Então, aquários não tóxicos, aquários com muito nitrogênio e oxigênio e não petróleo. Outra coisa que a gente já falou um pouquinho aqui é praticar gratidão. A gratidão é prática, gente. Você tem que exercitar ela. E, sério, parece clichê, mas realmente foca 2 semanas em colocar 3 agradecimentos e um post-it na sua parede por dia. Ou no diário, escreve 3 agradecimentos por dia. Isso faz diferença. Pensar nas coisas positivas faz diferença. Eu falei um pouco disso nesse vídeo que eu vou colocar aqui no cards aqui em cima. Então é isso, seja mais grato. Procure o bom o suficiente, não o melhor. Esse livro fala bastante sobre isso. Tipo, você quer comprar uma camiseta preta. Mas aí você vê que tem camiseta preta com gola assim, com gola assim, com a manga mais pra cá, com o pescoço até aqui, até aqui. E aí tem tantas opções e você quer achar a melhor, o que mais vai combinar com essa calça e tal. E você vai em várias lojas, não sei o que. Tem gente que é assim, quer o melhor sempre. Isso é muito desgastante, a gente perde muita energia e se estressa muito. Às vezes o bom o suficiente já é o melhor que você pode fazer, sabe? Tipo, tá, essa é preta, é confortável, tá dentro do que eu esperei, então tá bom já. Tipo, em vez de querer ser a melhor nadadora dentro da sua sala, busque a sua evolução, isso já é suficiente. Busque sempre o bom o suficiente, não o melhor. Pelo menos não em tudo, sabe? Isso é muito legal, evolua em algo sozinho, sem pressão social. Então, tipo, começa a fazer alguma coisa, crochê, desenho, toca violão, só que sem estar em um aquário relacionado a esse assunto. No máximo ver vídeos sobre ensinando, mas não sem nada de comparação, sabe? Só evolui ali naquilo sozinho pra você ver como é bom, tipo, sentir o quanto você evolui em alguma coisa sem ficar se cobrando, comparando, tendo uma data pra fazer alguma coisa. E agora eu queria que você pegasse um papel e uma caneta ou anota aí no celular 3 coisas práticas que você vai fazer para diminuir a sua comparação com as outras pessoas, aumentar o seu senso de gratidão e diminuir o seu tempo nas telas. Então pode ser algum horário que você vai fazer alguma coisa ou deixar de fazer uma coisa, ou uma frase que você vai escrever e vai colocar na sua parede e ler sempre quando você, sei lá, for escovar o dente. Eu quero que você pense em 3 coisas práticas para fazer essa semana. E se você pensou, deixa aqui nos comentários o que o pessoal pode fazer. Se você teve uma boa ideia aí, vamos usar essa interação social para o bem, deixando aqui nos comentários o que seria importante fazer para cultivar boas práticas. Tenha valores e princípios bem definidos e no seu coração, tipo, para você avaliar a realidade não só pelos que os outros estão fazendo, você vai fazer, ou os outros estão pensando isso, então é melhor eu pensar isso também e tal. Isso ajuda muito na comparação social, tipo, ter valores e princípios bem definidos te evita você ficar pensando se você vai seguir o fluxo daqueles peixes ou você vai parar por ali e aquilo é o seu melhor, é o bom o suficiente.
Você vê o que vale a pena, coisas que valem a pena lutar por aquilo ou coisas que não valem a pena lutar. Então, eu espero que você saiba que você é muito especial do jeitinho que você é, com tudo que você sabe fazer, tudo que você não sabe fazer. Somos todos imperfeitos, temos nossas histórias de vida, nossa infância, nossos contatos sociais ruins e nossos contatos bons. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero que você tenha entendido a importância de não se comparar tanto e reduzir o uso das redes sociais. Se você tem alguma história em relação à comparação, coloca aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso aqui embaixo. Não esquece, vou falar de novo aqui embaixo, de fazer as ações ali. E eu vou te recomendar esse vídeo, porque se você gostou desse aqui que você viu agora, você vai amar esse aqui também. Então, eu te espero nos próximos vídeos, em que eu vou trazer mais assuntos tratados dentro desse livro e entre outros, que pode ajudar a gente a ter uma vida mais leve, com mais propósito, mais saudável, mais criativa. Então é isso. Até a próxima. Tchau!